governo israelita aprova oficialmente plano de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Hamas diz que teve garantias do Washington para o fim definitivo da guerra. Donald Trump sugere expulsar Espanha da NATO. O país recusa aumentar despesas com a defesa para 5% do PIB. Mais de 20 pessoas tiveram de ser retiradas de um edifício em chamas na capital ucraniana na sequência de um novo ataque russo. Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, distinguida com o Prémio Nobel da Paz em cerimónia realizada em Oslo, na Noruega. Depois do anúncio de Donald Trump, o governo de Israel aprovou oficialmente o plano do presidente dos Estados Unidos para um cessar-fogo em Gaza, que implica a libertação dos reféns ainda presentes no território. Benjamin Netanyahu adiantou a notícia às primeiras horas de sexta-feira, depois de se reunir com o seu gabinete no encontro onde também estiveram presentes representantes dos Estados Unidos. We fought during these 2 years to achieve our war aims. And the central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. Here we are today because Hamas had to, they had to do this deal. The pressure was on them, they were backed up, and you've got the bigger army, you were making inroads, and that's what led to this deal. O Hamas adiantou que a primeira fase do plano inclui a cessação imediata das hostilidades e a libertação de prisioneiros palestinianos detidos em Israel. وإننا نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى. A notícia sobre um cessar-fogo foi recebida numa festa generalizada em toda a faixa de Gaza, que após 2 anos de bombardeamentos intensos vê agora um possível alívio no horizonte. Além das mudanças imediatas, o Hamas indicou que obteve as garantias necessárias junto de Washington e dos países mediadores para assegurar que a guerra no enclave palestiniano terminou completamente. Dezenas de milhares de palestinianos começaram a regressar ao norte de Gaza depois de Israel ter anunciado um cessar-fogo com o Hamas. Muitos apressaram-se para ver se as suas casas continuavam de pé e outros foram simplesmente em busca de abrigo. طبعا عائلتي بتنتظر حاليا جمعنا اغراضنا وحاجات على اساس انه في رجوع للمناطق اللي احنا بنسكن فيها. حنعاني نفس المعاناة يعني مش كثير الفرحة لكن نوعا ما انه وقف اطلاق النار بمثابة انه ريحنا نفسيا شوية من الموت والجرح والحبايب والاقارب اللي بهدلوا في هذه الحرب. O acordo, mediado pelos Estados Unidos, visa pôr fim a mais de 2 anos de guerra e libertar os reféns e prisioneiros ainda detidos. Muitos habitantes de Gaza dizem que a trégua, ainda que possa ser temporária, traz um alívio após meses de bombardeamentos incessantes. O entendimento entrou em vigor ao meio-dia, hora local, segundo o exército israelita, que indicou que as suas tropas estavam já a retirar-se para as linhas de posicionamento acordadas. Donald Trump sugeriu que Espanha deveria ser expulsa da NATO. As declarações aconteceram na Sala Oval quando recebia o presidente finlandês na quinta-feira. A Finlândia procura reforçar as suas defesas e mostrou-se interessada na aquisição de navios quebra-gelo norte-americanos. Não demorou até que a conversa chegasse até às despesas com a NATO. Espanha rejeita aumentar as despesas com a defesa, o que não agrada a Donald Trump. I requested that they pay 5%, not 2%. And most people thought that was not going to happen, and it happened virtually unanimously. We had one laggard. It was Spain. Spain. You have to call them and find why are they a laggard, and they're doing well too. You know the funny thing, because of a lot of the things we've done, they're doing fine. They have no excuse not to do this, but that's all right. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. Durante a reunião, Alexander Stubb e Donald Trump aprovaram formalmente o acordo que prevê a venda de 11 navios no valor de cerca de 5,3 mil milhões de euros. Washington tem como objetivo entregar o primeiro navio da frota até 2028.
Em Kiev, mais de 20 pessoas foram retiradas de um edifício residencial em chamas na sequência de um ataque russo. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas num total de 497 ataques de Moscou, com recurso a drones e mísseis balísticos na noite de quinta para sexta-feira. Na capital ucraniana, vários edifícios ficaram danificados, registaram-se apagões e o abastecimento de água foi interrompido, segundo as autoridades. Na região de Zaporizhia, no sudeste do país, um menino de 7 anos foi morto num ataque russo, enquanto os seus pais ficaram feridos. De acordo com os relatos, a cidade foi inicialmente atingida por 8 drones e posteriormente por bombas aéreas guiadas e mísseis de cruzeiro. Na quarta-feira, o Ministério da Defesa russo afirmou que cerca de 1.450 soldados ucranianos tinham sido mortos nas linhas da frente nas 24 horas anteriores. Já a Ucrânia comunicou um número estimado de 1.020 soldados russos mortos no mesmo dia. Kiev tem recebido ajuda militar do Ocidente, mas mostra descontentamento pelas restrições impostas pelos Estados Unidos e pelos aliados europeus aos ataques em direção à Rússia por receio de uma escalada da guerra. Pelo menos 2 pessoas morreram num terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a costa sudeste das Filipinas. Imagens de Davao, a maior cidade perto do epicentro, mostram trabalhadores da área da saúde a transportar as vítimas para o hospital. Uma mulher morreu na cidade de Mati depois de ter sido atingida pela queda de escombros, segundo as autoridades locais. Os peritos filipinos em sismos afirmaram que se esperam danos e réplicas do terremoto. Os habitantes locais receberam avisos de evacuação devido a ameaças de tsunami, mas o aviso foi posteriormente levantado. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico declarou que poderiam ocorrer ondas até 3 metros acima das marés normais em algumas costas filipinas e ondas mais pequenas na Indonésia e em Palau. As Filipinas ainda estão a recuperar de um terremoto de magnitude 6,9 que ocorreu a 30 de setembro, que fez pelo menos 74 vítimas mortais e deixou milhares de pessoas sem casa. No Equador, manifestantes atacaram o carro do presidente Daniel Noboa na zona de Cuenca, atirando pedras. Havia também vestígios de balas no carro do chefe de Estado. Noboa não ficou ferido e 5 pessoas foram detidas no protesto. O governo está a tratar o incidente como um ato de terrorismo e uma tentativa de homicídio. Segundo a organização CONAIE, que coordenou a manifestação, o ataque foi provocado pelas autoridades. O país sul-americano tem sido alvo de protestos desde setembro, quando Noboa cortou vários benefícios sociais e pôs fim aos subsídios estatais aos preços dos combustíveis. Desde então, greves e protestos tornaram-se frequentes no Equador, com o governo a impor medidas extraordinárias em várias regiões. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, venceu o Prémio Nobel da Paz, uma distinção cobiçada por Donald Trump. O Comitê Norueguês do Nobel elogiou a ativista, que vive escondida no seu próprio país desde a reeleição contestada do presidente Nicolás Maduro, como uma figura unificadora fundamental numa oposição política que estava antes profundamente dividida. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Numa entrevista à Euronews há um ano, Machado afirmou que o caso da Venezuela é crítico para a segurança do hemisfério ocidental e é dramático a nível humano. Há exatamente um mês da COP30, sediada em Belém, no Brasil, o governo anfitrião procura reunir apoio para um novo fundo em defesa das florestas tropicais. Em entrevista exclusiva à Euronews, a ministra brasileira dos Povos Indígenas explicou que o mecanismo vai fornecer pagamentos anuais aos países em desenvolvimento como recompensa pela manutenção ou aumento das florestas. Sônia Guajajara pede o apoio dos países europeus. Então é muito importante que a União Europeia também possa já demonstrar adesão a este fundo, contribuindo com recursos financeiros e assim sensibilizar outros países também a colocarem seus recursos para que a gente possa seguir
protegendo as florestas tropicais no mundo. A iniciativa propõe um modelo inovador de financiamento para a conservação, com um apoio de 125 mil milhões de dólares, sendo 100 mil milhões de financiamento privado e o restante de fundos governamentais e filantropia. 20% desses recursos serão destinados aos povos indígenas e comunidades locais. Comprovadamente, os territórios indígenas, os povos indígenas, são os que mais preservam a biodiversidade, as florestas, e que têm essa contribuição muito significativa para o equilíbrio do clima a partir, do seu próprio modo de vida. Em reunião, durante a última Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente Lula da Silva confirmou antecipadamente que o Brasil vai contribuir com 1.000 milhões para o fundo. Meio ano depois, as campainhas de alerta voltaram a soar. A operadora espanhola Rede Elétrica avisou que detectou nas últimas semanas variações bruscas de tensão na rede da Península Ibérica que poderão provocar um novo apagão, como o que deixou 60 milhões de pessoas às escuras durante cerca de 10 horas em Portugal e Espanha no passado mês de abril. Um relatório publicado na semana passada por peritos que estão a investigar o incidente revelou que falhas súbitas e em cascata na produção renovável provocaram um apagão. As conclusões finais sobre as causas, bem como recomendações concretas para que se evite uma situação semelhante, deverão ser conhecidas no primeiro trimestre de 2026.